E hoje, o meu convidado é o atual prefeito de Campinas, Dário Saad. Seja bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Danilo, pelo convite. Muito bem-vindo ao Visão de Futuro. Dário Saad, que inclusive foi chefe do meu pai, né? Meu pai trabalhava na Secretaria de Esportes. E é uma honra tê-lo aqui com a gente. Nosso prefeito já está há 4 anos no mandato, pelo Republicanos, é candidato à reeleição pela cidade de Campinas, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história. Quero contar um pouquinho da história do prefeito, porque geralmente, prefeito, quando nós temos aí vários projetos, programas de TV e de rádio, falando com as pessoas, levando os pré-candidatos, nem sempre nós levamos aquele assunto de, poxa, da onde será que veio esse prefeito? Aonde se formou o prefeito? Então a gente tem meio que um quesinho de podcast no nosso programa, de bater papo. Então eu queria que as pessoas que não conhecem a história do prefeito Dário, o prefeito pudesse contar um pouquinho como foi a história. Eu sei que o prefeito é médico, urologista, inclusive era difícil de marcar consulta desse homem. Que isso. Olha, Danilo, eu nasci em Pedregulho. Pedregulho fica na região da Alta Mojana, lá perto do Triângulo Mineiro, perto de Franca, Ribeirão Preto do estado de São Paulo, e perto de Uberaba, Sacramento, lá em Minas. E estudei lá em Pedregulho até a segunda série do segundo grau, antes falava segundo colegial. E fui para Ribeirão Preto, fiz lá um cursinho e passei na faculdade aqui de medicina da PUC. E vim para Campinas em 82 fazer faculdade de medicina. Já estou há 42 anos em Campinas e fiz faculdade de medicina, fui fazer residência de urologia no Mário Gatti e na Casa de Saúde e ingressei na política em 92 como candidato a vereador. Não fui eleito, mas assumi a presidência do Mário Gatti em 93, 94. Fui reeleito vereador, fui várias vezes vereador, fui presidente da Câmara e depois fui secretário de esportes e candidatei a prefeito e ganhei. Então essa é a minha, vamos dizer assim, minha biografia curta aí do ponto de vista da vida política. Sabe, prefeito, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, da história política, da trajetória disso, no histórico político dos candidatos. Isso é uma coisa muito importante para que a gente possa mostrar não somente competência, mas uma história dentro do processo político. Na Secretaria de Esportes, foi assim, como que foi o trabalho como secretário? Olha, foi uma coisa engraçada, né? Porque é o seguinte, eu não tinha sido candidato a vereador, eu estava fora da política, né? E o ex-prefeito Jonas falou, Dário, vem ser secretário de esportes. Houve um burburinho na cidade, pô, mas o Dário é médico, fazer o quê na Secretaria de Esportes, tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu assumi a Secretaria de Esportes em 2015. E para mim foi uma experiência maravilhosa. Você acompanhou seu pai quando trabalhava lá. A Secretaria de Esportes não tem recursos, geralmente não tem um orçamento grande, mas com muita parceria com clubes, com organizadores de eventos, entidades esportivas, nós fizemos muita coisa em Campinas. A gente multiplicou por 5 o número de eventos, lancei maratona, lancei corrida dos distritos. Graças a Deus foi um trabalho que me fez ser recolocado na cena política de novo, o que me possibilitou ser candidato a prefeito aí pelos Republicanos. Muito bem. Depois, candidato a prefeito, foi eleito no segundo turno contra o atual deputado estadual Rafa Zimbaldi. E esse mandato, 4 anos de mandato, qual que é o principal balanço que o prefeito Dário enxerga desses primeiros 4 anos? Olha, Danilo, foram quase 4 anos de superação e, felizmente, de avanços para a cidade de Campinas. Nós assumimos, eu lembro que quando eu recebi o mandato do ex-prefeito Jonas, ele falou assim, olha, Dário, você tem sorte, a pandemia está chegando no final. Aí veio aquela segunda onda devastadora, foi pior que a primeira onda, foi terrível e nós, felizmente, a cidade de Campinas conseguiu superar aquela tragédia sanitária que foi a pandemia. E foi um período muito difícil, Danilo, muito difícil. Eu cheguei a passar algumas noites sem dormir, mas felizmente, com trabalho, com dedicação, a gente superou. Depois passamos um período difícil, vieram chuvas, levaram 7 pontos na cidade de Campinas, muitos estragos, a gente já recuperou tudo e veio depois a questão da superlotação, da alta de demanda por dengue, no caso da saúde, mas a gente avançou muito. A gente avançou na própria saúde, nós entregamos o Mário Gatinho, muitos centros de saúde, entregamos a telemedicina, que tem dado muito resultado, e Campinas é uma referência no país. Na área da educação, estamos entregando aí 16 creches, nosso programa Espaço do Amanhã. Então a cidade passou por momentos difíceis, como foi no caso da pandemia, mas superou e avançou bastante.
Prefeito, falando da saúde, Campinas sempre teve um histórico de ser uma cidade acolhedora para os municípios vizinhos. A Unicamp, a PUC, Celso Perro, são hospitais que recebem muitas pessoas de fora da cidade. Podemos dizer, essa superlotação hospitalar que nós estamos tendo nos últimos anos, isso se cabe mais a isso ou é a quantidade de pessoas mesmo que nós, olha, Danilo, não é possível controlar? Na verdade, quem frequenta, a população das cidades da região e de outras cidades distantes, não vem só para a Unicamp ou a PUC, não. Vem no Mário Gatti, vem no Hospital Ouro Verde, vem no Mário Gatinho, que nós entregamos aí com 100 mil atendimentos já realizados. E assim, isso levou a que os prefeitos da região metropolitana, inclusive liderados por Gustavo Reis e por mim, levamos um pedido ao governador para um hospital regional, um hospital metropolitano. E o governador está analisando com muito carinho essa possibilidade. Por quê? Porque 20%, 25% chega a ter, Danilo, na pediatria, na UTI neonatal, 35% dos atendimentos de pessoas de outras cidades. Então isso mostra que a rede de saúde de Campinas ela é boa, mas ela está sendo muito demandada por pacientes de outras cidades. E isso levou o governador a analisar essa possibilidade de um hospital regional lá na Unicamp. E essa possibilidade, ela existe? Ela existe. Ela está caminhando. Existe plano para ela? Eu conversei com o governador falou assim, olha, Dário, nós estamos realmente discutindo tecnicamente, com toda a atenção que Campinas merece. Então nós estamos num processo de discussão na Secretaria de Estado de Saúde com o próprio governador Tarcísio de Freitas, que tem sido um parceiro da cidade de Campinas. O governador fez questão de vir aqui assinar o contrato do trem Intercidades, que é uma conquista de décadas que essa região esperava. E nós, junto com o governador, fizemos uma força imensa para que esse trem pudesse ser realidade. Quantos governadores passaram por aqui e não prometeram o trem Intercidades? E agora o contrato foi assinado. Então, a cidade teve avanços fantásticos e eu agradeço, no caso desse novo possibilidade de transporte de trem para São Paulo, eu agradeço o governador Tarcísio. Quando que existe projeção para que isso aconteça, prefeito? Olha, segundo os cronogramas, começa a ser instalado já nos próximos 2 anos e até começa a implantar um dos trens em 2029 e o outro finaliza em 2031. Um é um trem mais rápido, Campinas, Jundiaí e São Paulo, e o outro passa Campinas, Valinhos, Louveira, ele é mais parador, que a gente chama. E olha... Quase que um Interbairros, né? Esse segundo é Interbairros. Interbairros. Assim. Lá em Pedregulho tinha outro nome, era Cata-Jeca, que romanticamente, mas mesmo parando, Danilo, mesmo parando em várias cidades, sim, hoje eu vou para São Paulo, tem vezes que 3, 4 vezes por semana. Tem dia que eu demoro 3 horas, 2 horas e 40, 3 horas para chegar no compromisso. Dependendo da hora que você sai de Campinas, você fica parado, já para em Jundiaí. Quem vai para São Paulo Primeira parada é Jundiaí. Para em Jundiaí, você já começa Primeira descida ali, já parou. Para em Jundiaí. Quer dizer, não dá para a gente depender só de transporte rodoviário. E o governador Tarcísio entendeu e conseguiu colocar de pé esse leilão. Muito bem. Prefeito, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre educação, sobre segurança e no próximo bloco também sobre os projetos para a sua pré-campanha, mas antes nós vamos para um intervalo rapidinho comercial e daqui a pouquinho eu volto com o prefeito Dário Saad aqui com a gente nos estúdios da TV Cultura Paulista. Não saia daí. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Visão de Futuro aqui pela tela da TV Cultura Paulista, dando continuidade aos nossos entrevistados. Hoje, prefeito de Campinas, prefeito Dário Saad. Ele que é médico, urologista, formado pela PUC. Isso. E está aqui com a gente hoje nos estúdios da TV Cultura. Prefeito, nós estamos falando no bloco anterior sobre saúde. Eu queria dar uma esticadinha no assunto, claro, ainda, para a gente falar sobre, principalmente os hospitais assistenciais, como, por exemplo, o CAISMO, que tem uma relação muito grande na saúde da mulher, Centro Boldrini e outras mais instituições que são conectadas à rede. Como que está esse trabalho? Como que foi assim, as demandas dos últimos 4 anos e qual que é a projeção de apoio e suporte para esses pontos? Um excelente relacionamento com hospitais conveniados ao SUS. E aí eu cito o maior deles, com a PUC. O hospital da PUC é o que tem o maior convênio e atende o maior volume de pacientes do SUS conveniados com a prefeitura. Depois você tem o CAISME e o Hospital das Clínicas da Unicamp, eles são mais da rede estadual. Sim. Eles não estão sob a supervisão
da Prefeitura de Campinas. O convênio já com a PUC é direto com a Prefeitura de Campinas. O convênio com a Santa Casa, com a Beneficência Portuguesa, também é direto com a Prefeitura. Já o Boldrini tem também outro tipo de convênio com o Estado de São Paulo, que são centros de referência. O CAISM é fantástico, o Boldrini, em relação a câncer infantil, é uma referência no país. Tanto que nós estamos também lançando agora, no segundo semestre, o Hospital da Mulher. Esse já é do município. Nós entregamos o Hospital Mário Gatinho, que está um sucesso, com mais de quase 100 mil atendimentos, e vamos entregar no segundo semestre o Hospital da Mulher, também que vai ser um avanço importante para a cidade de Campinas. E teve, Danilo, há pouco tempo, um processo de incorporação. A PUC incorporou a maternidade, que é outro grande parceiro do município de Campinas, que faz lá todos os partos do SUS e também atendimento de UTI neonatal para as crianças do SUS. Agora virou um complexo tudo da PUC de Campinas. E para a gente também foi importante, porque a maternidade passava por alguns problemas e a PUC de Campinas, através da Arquidiocese aqui de Campinas, assumiu a maternidade. Essa relação com a iniciativa pública, privada e as organizações das OS, dizendo assim, como que o prefeito enxerga essa triangulação nessas parcerias? Eu acho importante, por exemplo, o volume de atendimento que os hospitais conveniados dão para o SUS. Era muito complicado o município fazer diretamente, porque o município está esgotando a condição de atendimento direto. Quando eu assumi, tinham 2 hospitais públicos, Mário Gatti e Ouro Verde. Eu já incluí o Mário Gatinho. Vamos incluir o Hospital da Mulher no segundo semestre. Então o município diretamente já atende um volume monstruoso de pacientes. Para ampliar o atendimento tem que ser através de convênios, como a gente tem com o Hospital da PUC, com a Maternidade Campinas, que agora através da PUC também, com a Santa Casa e com a Beneficência Portuguesa. Então assim, se você não tiver a rede conveniada, você não consegue ampliar somente com o serviço próprio. Muito bem. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre segurança pública? Isso. Campinas foi destaque nas manchetes de jornais de todo o nosso interiorzão, principalmente na nossa cidade de Campinas, que o centro de Campinas estava passando por algumas dificuldades fortes de assalto, furtos, inclusive a questão de roubo de celulares. Isso. Que por um acaso até eu fui assaltado, nos tira a infelicidade de ser assaltado no centro de Campinas. Mas a gente tem visto, através do comando da Guarda Municipal, uma grande evolução. Olha, Danilo, nós fizemos há 4, 5 meses atrás o programa Centro Mais Seguro. Nós contratamos há meses atrás quase 80 guardas municipais e colocamos no centro. E estão lá diariamente e os índices de violência no centro melhoraram bastante. Está perfeito o centro? Não, não está, mas melhorou muito do que era. E a semana passada contratamos mais 89 guardas municipais, somando aqueles 70 que nós contratamos. Nunca, num mandato de prefeito, foram contratados tantos guardas municipais. Esses 89, uma parte vai atuar no centro também e outra parte em outros locais da cidade. Então é importante você reagir. E também nós fizemos muitas operações em conjunto, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. A semana passada mesmo foram fechados mais 6 estabelecimentos que compravam aquele fio de cobre roubado. É uma coisa difícil, muito difícil, mas a gente tem trabalhado muito e os resultados estão acontecendo. Está ideal? Não acho que está ideal, mas melhorou bastante. Essa questão dos roubos, dos estabelecimentos que compram a questão dos fios de cobre, é algo que a região, inclusive, tem batido muito forte. Muito. O prefeito Rodrigo Mangatique de Sorocaba, ele fez, inclusive, o Sorocaba agora tem uma lei local que multa o estabelecimento de forma muito agressiva. Aqui em Campinas também. Aqui também já tem. Tanto que, além da multa, tem estabelecimentos que são lacrados imediatamente. É lacrado. Muitos rompem o lacre e a gente tem feito em alguns o chamado emparedamento. Aí a prefeitura vai lá com pedreiro e sobe uma parede na entrada. Isso a gente faz. A semana passada foram 6 estabelecimentos fechados junto com a Polícia Civil. A Polícia Civil com ordem judicial, com tudo. Então, assim, o poder público tem agido. Agora, essas pessoas que compram e que estimulam, né, que patrocinam esses furtos, o crime é um horror, né? Ganhar dinheiro com crime. Quer dizer, eu fico
indignado. Quer dizer, conversamos sempre com o diretor da Polícia Civil, Dr. Bardi, tanto que teve ação junto, a Polícia Militar junto com a gente, mas não é fácil. Infelizmente, as pessoas, muitos, não são todos, mas muitos usuários de drogas usam esses fios para vender e comprar droga. É uma coisa terrível. Na verdade, a gente percebe, a gente acompanha tudo que tem acontecido na nossa cidade, principalmente na questão da comunidade. 100% dos furtos desse tipo de produto é para a troca de droga. É para a troca de droga. É para troca de droga. Por isso que a gente tenta ficar... parece, Danilo, que é enxugar gelo. Às vezes a gente vai lá, fecha meia dúzia, abre em outro lugar. Esse tempo atrás tinha um caminhão parado, sem placa. A Guarda Municipal prendeu um caminhão sem placa, comercializando na madrugada. Quer dizer, que interesse tem um sujeito que vai com um caminhão sem placa para comprar fio roubado de madrugada? É para fazer o usuário de droga, pegar tudo quanto é fio que tem e ir lá trocar. Mas é uma coisa triste demais. No seu ponto de vista, prefeito, existe um aumento significativo a longo prazo da quantidade de policiais no centro da cidade, os guardas municipais? Ou você acredita que é um processo mais a longo prazo ainda? Olha, nós aumentamos bastante, como eu te falei. Existe concurso previsto por aí? Esses que foram chamados a semana passada já encerrou o concurso. E nós vamos abrir um concurso logo no final do ano, abrir outro concurso. Nós conseguimos repor o que estava faltando e ampliamos. O que nós achamos é o seguinte: a presença dos guardas municipais no centro já melhorou a sensação de segurança e os indicadores também de assaltos, roubos de celulares, tudo isso. Agora, é um trabalho contínuo. Por outro lado, a gente tem dificuldade com a questão da droga. O Supremo Tribunal Federal está discutindo a descriminalização da droga, não ser crime, dependendo do porte. Eu sou contrário a isso. A droga, infelizmente, é um mal que destrói a pessoa, a família, tudo. A sociedade. Não dá para passar a mão na cabeça da questão da droga. Não tem como. Falando sobre essas questões das drogas, em Campinas, hoje, o centro de Campinas, está havendo muita importação de moradores, pessoas em situação de moradores de rua, estão ali em vulnerabilidade. A Prefeitura de Campinas tem feito algumas ações até de devolução dessas pessoas que estão vindo de outras cidades e estão devolvendo para os seus municípios. Como que é esse projeto? Porque Campinas, as pessoas falam muito, né? Temos muita gente na rua. O que acontece? A gente sempre teve esse comentário. Essa sensação. Nós partimos para a prática. Nós identificamos já pessoas de 14 cidades, 14, Danilo, que mandaram pessoas para cá sem a vontade da pessoa, sem a pessoa demonstrar intenção. O que nós fizemos? Acionamos já 14 cidades no Ministério Público e reencaminhamos as pessoas. Aquelas que quiseram encaminhar, a gente encaminhou novamente. E nós temos também um programa paralelo a isso que chama Recâmbio, que a pessoa vai nos procurar, a gente aborda a pessoa e ela demonstra vontade de voltar para a sua cidade de origem. Isso a gente faz, mas paralelamente a isso nós estamos processando, denunciando no Ministério Público essas cidades que estão mandando pessoas para cá. Já foram 14, Danilo, 14 cidades. E aí, a gente ouve comentários que Campinas tem as ONGs religiosas que dão comida, tem uma assistência muito boa e que outras cidades não têm. Aí a gente fala, mas tem também a rede de assistência que a Prefeitura dá e que é paga por impostos das pessoas de Campinas. Então, que a gente tem que respeitar também. Contribuintes campineiros. Então, assim, eu sempre falo, não é justo você despachar forçadamente uma pessoa em situação de vulnerabilidade, uma pessoa em situação de rua, para uma cidade como Campinas. Isso enfraquece o comércio local, enfraquece o projeto imobiliário da cidade, porque Campinas tem essa sensação, as pessoas falam muito sobre isso. O centro da cidade, na revitalização, habitação... Isso, nós temos com leis de incentivos para o centro, lei de reforma para o centro, que dá isenção de até 11 anos de IPTU. Agora, eu li uma pesquisa muito interessante que foi feita, Danilo. O que tira o comércio do centro
dois fatores que não dá para negar, né? A internet. Não, a internet e os shoppings, Danilo. Desculpa, assim, quando o centro de Campinas... O digital principalmente, né, prefeito? Mas os dois, Danilo, os dois. Porque é o seguinte, os shoppings, Campinas é a capital do shopping no Brasil. Nós temos aqui um shopping que é o maior térreo da América Latina, desculpa. Nós temos shoppings maravilhosos aqui. Você soma shoppings, você soma internet. Mas, né, Danilo, quando a cidade criou novas centralidades. Você vai lá na Avenida Suassuna do Ouro Verde, tem um comércio maravilhoso. Você conhece lá. Sim. Você vai lá no Campo Grande, na Praça da Concórdia, ali naquela região. É uma outra cidade. Mas tem comércios... Tudo que tem lá tem aqui, no centro. Tem no centro. Então, assim, o que nós temos? A cidade criou novas centralidades. Os shoppings chegaram com uma força que poucas cidades têm no mundo. Os supermercados novos que estão chegando em Campinas são mini shoppings. Você vê ali a Rede Tausch ali na rodovia Dom Pedro, Magalhães Teixeira, Dom Pedro. Chegaram a quase 20 novos grandes supermercados em Campinas. Inclusive, eu li um artigo essa semana, a Rede Tausch está trazendo 48 lojas dentro do supermercado. Então, 48 lojas, é um supermercado ou é um shopping? É um shopping. É um shopping. Não, mas assim, então o centro sofre com essa situação. Sim. E nós estamos trabalhando muito. Revitalizamos a Campos Sales, a Zé Paulino está caminhando, o Mercadão Central está caminhando a reforma, o Terminal Mercado no centro, até o entorno do Terminal Mercado, em frente ao Mercadão, os permissionários lá... Já começou a ser entregue, eu vi essa semana. Não, aquele lá... Os novos modelos foram comprados pelos próprios permissionários. A prefeitura não pôs dinheiro ali, ela colocou dinheiro no terminal. Em torno, os próprios permissionários estão comprando. Ou seja, você evolui e você contribui para que as outras pessoas do comércio local também se evoluam. É uma dificuldade a competição de uma loja no centro com a internet. Eu conheço pessoas que faz 10 anos que não vai numa loja física. E mais, né? Esses dias eu fui numa loja no centro conversando, a pessoa falou assim, prefeito, sabe o que acontece? As pessoas aqui veem o produto, olham e vai para a internet. É igual perfume. Às vezes, esse tempo atrás, passei também numa loja de perfume, a pessoa falou assim, muita gente vem aqui, cheira, faz o teste e some. Não vou mentir não, fiz isso na Decathlon essa semana. Eu fui na Decathlon, queria comprar um tênis, aí fui na Decathlon, achei o tênis, entrei no site, comprei mais barato ainda. Mas quando você vai no site, ele não tem loja física. Não tem imposto ali local. Não tem. Então, assim, é uma concorrência difícil. O custo do vendedor, o custo custo físico, né? Então, a maneira de consumir está mudando. E Campinas é uma cidade tecnológica, Danilo. Aqui o povo é mais aguerrido na tecnologia ainda. Prefeito, estamos encerrando o segundo bloco, mas daqui a pouquinho vamos falar sobre educação. Campinas está virando a capital das festas folclóricas do nosso interior. Nós vamos falar já essa revolução que o prefeito Dário tem feito na cultura na cidade de Campinas. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco aqui no Visão de Futuro. Voltando, terceiro bloco aqui do Visão de Futuro, pela tela da TV Cultura Paulista. Eu não me canso de convidar você para se conectar comigo nas minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também acessar o meu site, que é o www.danilopalma.com.br. Lá tem muito conteúdo, notícia todo dia, e é claro, a gente se conecta para ficar conectados, grudadinhos, e nosso WhatsApp tá lá também. Clica no link para você falar diretamente comigo, para a gente poder bater um papo, tá bom? Sempre conectados. Prefeito Dário Saad está aqui com a gente nos nossos estúdios. Estamos falando um pouquinho sobre a história dos últimos 4 anos na nossa cidade, o que tem acontecido, o teu mandato. Quero falar um pouquinho sobre educação. Educação que é um ponto muito delicado de qualquer mandato, em qualquer município do Brasil. A gente tem passado por várias coisas. E quando a gente fala também de educação, a gente também fala sobre pessoa com deficiência. Isso. Que nós temos aí uma grande demanda de crianças com deficiência na rede pública, municipal e também a estadual e a privada por consequência. Como que foram esses 4 anos de mandato, prefeito? Olha, Danilo, foi de muito avanço. Quando a gente assumiu a prefeitura, tinha lá tem uma fila de 4.500 crianças, 4.500 crianças na fila de creche. Aí nós montamos
o programa Espaço do Amanhã. Estamos entregando 16 creches com capacidade de 5.000 vagas. Isso tem a chance real de Campinas zerar a fila de creches histórica aqui na cidade. No restante, a gente ampliou os equipamentos eletrônicos, ampliamos a contratação de profissionais para atendimento com as crianças que tenham deficiência, com algum tipo de atendimento já especializado. A rede municipal está bem estruturada nesse sentido. E olha, 2 filas sempre me incomodaram muito. Essa da creche, que nós conseguimos, através da construção do Espaço do Amanhã, dimensionar já para o 2º semestre desse ano, para zerar a fila de creche. E outra fila de habitação, Daniel. Habitação aqui em Campinas, quando eu assumi, eu perguntei, qual a fila de habitação? 42 mil. Eu falei, não pode. Começamos a acelerar o processo de liberação de empreendimentos de interesse social, de apartamentos e casas populares. Sabe quanto está a fila hoje, Danilo? 18 mil. Nós abaixamos de 42 mil. Menos da metade. Menos hoje. da metade mais. Teve leilão essas semanas, vão ter outros leilões e logo, logo a gente vai, se tudo correr bem, pelo jeito que está andando, porque quando a gente faz leilão com a empresa que oferece unidades, a gente prioriza a fila da Coab. Você vai fazer leilão? Vai, mas primeiro a fila da Coab. E isso está dando resultado. A chance, olha, não estou garantindo, mas talvez a gente chegue a menos de 16, de 15 mil famílias, que é um avanço imenso. Essa fila envergonhava a cidade de Campinas. E na educação, da mesma forma. Campinas é uma referência, Colégio Carlos Gomes, grandes colégios estaduais e municipais. Eu me recordo quando eu era garoto, e meu pai falava, né, que meu pai tinha uma frase. Era uma frase que me impactava na minha infância, prefeito. Meu pai falava assim para mim, ó, você é preto, você é pobre, então estuda, neguinho. Meu pai falava para mim. E ele queria dizer que eu tinha que estudar para poder chegar onde eu estou, ou até avançar de onde eu quero chegar, inclusive, que a educação era a única forma da gente conseguir chegar a algum lugar. É o que eu acredito. Porque, assim, todos os especialistas em educação infantil falam a primeira infância, que vai de 0 até os 6 anos, é o que define a capacidade da criança aprender, a capacidade da criança ser competitiva no futuro. Se desenvolver. E é por isso que a gente está fazendo essas 16 creches, que são unidades fantásticas. Não é aquela crechezinha, não. São construções de 2.000 metros quadrados, com toda a infraestrutura. Então, tudo isso, Danilo, mostra que o nome que nós demos para esse programa, Espaço do Amanhã, é para construir o futuro de Campinas. Porque se você der condição de igualdade na educação infantil, você está garantindo melhor condição para essa pessoa competir. É o que seu pai falava, tem que estudar. Minha mãe falava, minha mãe era professora, depois ela foi orientadora na escola que eu estudava, ela falava assim, só tem uma coisa que ninguém tira de você, o seu conhecimento, a educação que você pode ter. Isso é o que vai diferenciar a sua vida. Então minha mãe também falava e pegava no meu pé. E nessa pegação de pé aí, falando em pegação de pé, tá tendo muito arrasta-pé, época de festa junina, festa julina. Olha. A Prefeitura de Campinas tem promovido muitos eventos culturais pela cidade. Eu não posso negar que eu tenho 41 anos, nascido em Campinas, criado aqui, terrinha de Carlos Gomes, eu nunca vi tanto evento cultural, tantas ações voltadas para a comunidade, para a população, como nós estamos vendo nesse mandato. Olha, Danilo, é muito. Às vezes nós temos aí uma programação imensa e o pessoal da Secretaria de Cultura fala, Dário, vai aqui, vai ali. Eu falo, não consigo em tudo. Nesse último final de semana, uma festa junina fantástica lá na Estação Cultura. A programação de festas de Campinas, acho que bate qualquer cidade. Bate qualquer cidade. Esse tempo atrás eu fui fazer uma postagem na minha rede social com a programação de festas juninas. As da prefeitura e aquelas de parcerias também. Sim. Quase chegou a 300 e muita gente reclamando. Muita gente reclamando. Não, você não colocou a minha aqui, não colocou, e fica de incluir lá e tal. Mas a cidade está passando por uma efervescência cultural que realmente dá gosto. E cultura é entretenimento, e cultura também é formação. Gera emprego, né, prefeito? Gera emprego. Emprego direto, indireto. Olha, nós tivemos um evento há 2, 3 semanas atrás, o Campinas Innovation Week, que juntou cultura, a inovação, tecnologia. Esse evento foi fantástico. Lá no prédio do relógio, no pátio ferroviário, que nós conseguimos restaurar. E foi esse evento, Danilo, colocou a cidade
como a capital da tecnologia do país. Foi fantástico. Então nós estamos investindo em eventos culturais, em festas tradicionais, mas também em eventos de tecnologia que posiciona a cidade onde a cidade tem que estar, como a capital da inovação e da tecnologia. Essa quantidade de eventos está acontecendo, o prefeito acredita que a gente já tenha conseguido equilibrar o prejuízo que nós tivemos na cultura e na parte de eventos dos anos que nós tivemos parado por causa da pandemia, por exemplo? Eu acredito que sim. A gente já fez um estudo, acho que nós estamos até passando dos níveis de evento no pré-pandemia. Porque o setor da cultura sofreu muito na pandemia. Foram os que mais sofreram, não, né, prefeito? Os que mais sofreram. Teve alguns que ganharam dinheiro, o supermercado ganhou dinheiro. O setor de bar, restaurante também sofreu muito, hotelaria sofreu muito. Mas a gente acredita que pelo número de eventos de Campinas, a gente já passou pré-pandemia. Muito bem. O prefeito atual da cidade de Campinas, Dário Saad, também é pré-candidato à reeleição. Como que está esse projeto da pré-candidatura à reeleição? Como que ficou a estrutura partidária, os projetos? Está caminhando bem. A gente está discutindo agora propostas, caso a minha candidatura, como pré-candidato, claro, caso a minha candidatura efetive, nós estamos estudando propostas e projetos para apresentar para um eventual segundo mandato. A gente avançou muito em algumas situações, na educação foi fantástico, na saúde a gente avançou, no transporte nós implantamos o BRT, ainda falta um pedacinho ali que nós vamos terminar. Vai dar para entregar o BRT? Vai dar para entregar tudo. Falta aquela estação que está em frente, o terminal Ouro Verde e o Hospital Ouro Verde, está na parte final. Então nós avançamos bastante. Estamos discutindo com a cidade, Danilo, o que os nossos propostas para uma eventual candidatura minha para o próximo mandato. Já estamos estruturando, que a gente tem que validar nos nossos grupos de plano de governo, mas nós vamos apresentar mais propostas na área de saúde, para avançar mais, na área do transporte, na questão da educação, a gente vai avançar, já vou até sinalizar, no ensino integral. A gente, nesse primeiro mandato, nós cuidamos da educação infantil, que é integral até os 3 anos. Essas 5 mil vagas até os 3 anos é integral. Seu pai e a mãe podem trabalhar. Pode trabalhar, porque é uma injustiça com a mulher. Sim. A mulher, muitas vezes, se torna mãe, abandona a sua carreira profissional e depois é difícil voltar. E desse jeito, nós teremos essas 5 mil vagas integral até os 3 anos. Então, vamos avançar no ensino integral para a educação fundamental. Então, a cidade nós temos discutindo ótimos planos para que a cidade avance cada vez mais. É gerar justiça, gerar dignidade para a população da cidade de Campinas. Cidade que a gente tanto ama, né, prefeito? É verdade, eu sou muito grato à cidade de Campinas, eu amo essa cidade, porque eu cheguei aqui como estudante de medicina, trabalhei, tenho 2 filhos aqui, tenho aqui a honra de ser prefeito dessa cidade, que eu agradeço a confiança da população e a Deus todos os dias. Prefeito, suas redes sociais, para quem quiser acessar e se comunicar diretamente com o prefeito Dário. Dário Saad. Bem fácil. Tem ali o Instagram. Tá na tela, tá embaixo do prefeito. Tem ali o Instagram, tem o Facebook, tem Twitter, tem tudo. Ali eu também faço uma comunicação, Danilo, um pouco mais leve. Quando a pessoa me critica muito, eu faço fogo na careca, respondo, ponho ali as realizações, porque senão a rede social de um prefeito fica chata demais. Fica muito política. Fica muito política de inauguração. A semana passada eu fiz tantas inaugurações, se eu chego lá, hoje eu inaugurei ampliação do centro de saúde, hoje eu inaugurei a pavimentação, ninguém nem olha. Então você tem que dar uma puxada de humor ali para tentar atrair a atenção dos seguidores ali. E diga-se de passagem, está muito bem feito, viu, prefeito? Não, gente, eu me divirto. Eu fico aprendendo, Danilo. O fogo na careca é incrível, eu acho incrível, eu acho um quadro incrível. Porque assim, nós discutimos muito, eu estava com muita vontade de responder às críticas, né? Uhum. Aí, responder a crítica, a pessoa lê a crítica, responde, fica uma coisa chata. Aí a gente brincou, fogo na careca, e eu ponho um pouco de leveza, porque são assuntos chatos. A rede social, ela gosta mais de entretenimento, gosta mais de brincadeira. Vai gostar de um prefeito e falar assim, olha, entregamos hoje mais um bairro com pavimentação, galeria pluvial. O nego passa reto e nem fica um segundo ali para ver.
Prefeito Dário, obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Olha, a minha consideração final, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, Danilo, e agradecer a população de Campinas. Teve uma pesquisa que recentemente, oficial, é publicada, que deu mais de 60% de aprovação para o governo. Eu sou muito honrado, isso é fruto de um trabalho importante que a gente fez. Como eu disse, entregando o Mário Gatinho, colocando o BRT para funcionar, não está 100%, mas está funcionando, colocando a telemedicina, as 16 creches dos Passos da Manhã, 16 bairros pavimentados. Então, tudo isso tem dado resultado, mas a gente está com muita humildade para enfrentar o debate, caso a minha candidatura se consolide mesmo, e conversar com a população de Campinas. Muito bem! Encerrando aqui o terceiro bloco, o prefeito Dário Saad, obrigado pela sua participação e a sua presença.